Olá, nessa aula eu gostaria de falar um pouco da estrutura de empregos da economia brasileira. Acho que é uma análise importante também nessa fase conclusiva do curso, né, para a gente concluir tudo que a gente viu. E, enfim, comentar um pouco sobre essa evolução da nossa estrutura de empregos, né? O que aconteceu com a estrutura de empregos no Brasil nos últimos 10 ou 20 anos, né? E por incrível que pareça, não houve grande mudança no setor industrial, no setor manufatureiro brasileiro, do ponto de vista da participação do emprego, né? A grande transformação que a gente viu no Brasil dos últimos 20 anos foi uma mudança, um deslocamento de trabalhadores do setor agrícola e agropecuário para o setor de serviços não sofisticados, né? A grande transformação do emprego brasileiro, isso a gente vê nesses dados e nesses gráficos que eu mostro aqui para vocês, né? A grande transformação da estrutura de empregos no Brasil foi na direção dos serviços não sofisticados, né? A gente tirou as pessoas do campo, especialmente a agricultura de subsistência, né? A chamada agricultura mais pobre, né? Não a agricultura empresarial, e essas pessoas foram para as cidades e foram parar nos serviços não sofisticados, né? Que são aqueles de baixa qualificação e de menor escala, né? Especialmente varejo de shopping center, lojistas em geral, cabeleireiro, manicure, garçom, motorista, nada contra essas pessoas, obviamente, mas a gente está falando aqui de serviços que não têm escala, são serviços não escaláveis, né? E como são serviços não escaláveis, eles acabam tendo uma produtividade menor e pagando salários menores, né? Esses serviços, em geral, na literatura, são colocados em contraposição aos serviços empresariais ou serviços escaláveis, né? Que são aqueles em que a gente pode atingir economias de escala e de escopo relevantes, né? Por exemplo, os serviços empresariais de modo geral, marketing, design, IT, tudo ligado à tecnologia da informação, a logística mais avançada, tipo o Amazon da vida, né? Finanças, seguro, a parte de advocacia sofisticada, enfim, tudo isso a gente chama de serviço empresarial e serviço sofisticado escalável, né? Que se coloca em contraposição à parte de serviço não sofisticado, né? Então o que a gente vê na estrutura de empregos do Brasil, que tem a ver com essa ideia da armadilha da renda média e com a incapacidade do Brasil de atingir o patamar de nação rica, o que a gente vê é que a estrutura de empregos ficou mais ou menos estável na parte de manufaturas, obviamente com concentração em manufatura low-tech, que eu já vou falar na sequência, né, de baixa sofisticação tecnológica, e na parte de serviços empresariais. Teve algum avanço, mas um avanço pequeno nos números, né? A grande transformação do emprego que a gente viu no Brasil foi a saída das pessoas do campo da agropecuária para o setor de serviços não sofisticados, né? O que os dados mostram é que os brasileiros saíram do campo da agropecuária e foram trabalhar nos serviços não sofisticados, né? Que é tipicamente a cara de uma economia de armadilha de renda média, né? Numa economia avançada e rica, numa nação rica, por assim dizer, existe um contingente muito grande de pessoas na manufatura, o emprego manufatureiro ainda hoje é muito grande, se a gente olhar numa Alemanha, numa Coreia do Sul, num Japão, né? Na manufatura e nos serviços empresariais, nos serviços sofisticados, que é o caso de uma Áustria, por exemplo, ou até mesmo dos Estados Unidos, em que o emprego manufatureiro caiu para 10% do emprego ou menos, só que os serviços sofisticados empresariais vão a 15, 16, 17% do total do emprego. Mesmo caso se aplica para a Inglaterra e Reino Unido, né? Então, num país muito rico, numa nação rica, o emprego manufatureiro perdido é recuperado nos empregos de serviços sofisticados e serviços empresariais, né? Num país de armadilha de renda média, o emprego manufatureiro perdido ou não conquistado vai parar no serviço não sofisticado, né? Então essa é uma grande diferença do Brasil em relação aos países ricos, né? Que aliás é a cara de todo país emergente de renda média, né? Tem muita gente ainda em serviço não sofisticado, em manufatura, e pouca gente em serviço empresarial e serviço sofisticado, né? Então essa é uma vertente. Mais recentemente, a partir de 2014, 15, o emprego industrial brasileiro começa a mergulhar. Aí é um problema ainda mais grave, né? Porque até 2011, 12, o nosso emprego industrial estava mantido, até 2013, essa estrutura de emprego estava mantida, e a partir de 2014 e 15 começa a colapsar. Aí a gente tem uma situação realmente gravíssima, eu diria, porque a implosão da produção industrial brasileira, que a gente viu nas outras aulas, a partir de 2014 e 15, causa uma implosão no emprego industrial. Aí a gente volta a perder
inclusive participação nos empregos manufatureiros, inclusive low-tech, que é o nosso grande problema, né? Porque nossos empregos manufatureiros são indústria de baixa sofisticação e complexidade tecnológica, né? São chamados empregos low-tech, né? De baixa intensidade tecnológica. Então, a primeira faceta que eu queria destacar nessa aula de conclusão é essa faceta da migração dos trabalhadores no Brasil do campo da agropecuária para os serviços não sofisticados, que tem uma produtividade um pouquinho maior do que essa agropecuária de subsistência, mas ainda assim uma produtividade baixa, né? A produtividade de serviços não sofisticados é relativamente baixa. Quem tratou muito disso foi um economista, William Baumol, por exemplo, né? Tem aquela ideia da doença de Baumol, né? Ele mostra que os serviços não sofisticados, em que o trabalho é atividade fim, né? Em geral eles têm pouco potencial de ganho de produtividade, né? Outros autores, a seu modo, também trataram disso, por exemplo, o Bela Balassa, o Paul Samuelson, né? O efeito Balassa-Samuelson, que os economistas falam muito, tem a ver com essa baixa produtividade do setor de serviços, especialmente o setor de serviços não sofisticado, né? O Baumol, a seu modo, está dizendo a mesma coisa que o Bela Balassa e que o Samuelson, né? Que os economistas gostam de chamar de efeito Balassa-Samuelson, né? Então, no Brasil, houve esse avanço nos serviços não sofisticados, essa troca de empregos da agropecuária para o setor de serviços não sofisticados, por um lado, e por outro lado não houve o avanço da complexidade econômica, da sofisticação produtiva que a gente viu ao longo do curso todo, né? A nossa indústria se manteve até 2012, 2013, mas ela nunca conseguiu avançar em termos de complexidade econômica e de sofisticação produtiva. Então, os nossos empregos manufatureiros continuaram a ser empregos low-tech, né, de baixa intensidade tecnológica, né, em sua maioria, né. Claro que a gente tem algumas indústrias medium-tech e high-tech, alguns empregos medium-tech e high-tech, e o destaque por excelência que a gente falou o curso todo é a Embraer, que é high-tech, né. Alguns casos de medium-tech é interessante, mas o grosso da nossa estrutura de empregos na manufatura é de empregos low-tech, né. Isso a gente vê especialmente pelas medidas de complexidade. Aí eu não tenho uma medida direta do volume de empregos low-tech, medium-tech e high-tech. O que eu tenho é uma medida da sofisticação produtiva da nossa indústria dada pelo índice de complexidade econômica, né? E ele que nos mostra que não houve avanço da complexidade produtiva e da sofisticação produtiva brasileira, especialmente no setor industrial, né? Então a gente combina uma estrutura de empregos de país de renda média, né, com contingente ainda relativo empregado na manufatura e nos serviços empresariais, com uma estrutura tecnológica relativamente simples ou simplista, né? A gente não conseguiu atingir aquele nível de nação avançada, de nação rica, né? Que é uma Áustria, uma Finlândia, uma Suécia, uma Noruega, ou os Estados Unidos, um Reino Unido, uma Coreia do Sul, um Japão, até mesmo uma Malásia que conseguiu avançar muito, né? Então, a estrutura de empregos do Brasil reflete isso, e a estrutura tecnológica do Brasil reflete isso, né? Então, nessa aula e com esses gráficos e com esses dados todos que eu mostrei, eu queria destacar essa cara da estrutura do emprego brasileiro, né? Porque também uma maneira de entender por que o Brasil não é uma nação rica ou não avançou até o estágio de uma nação rica é olhar por essa faceta do emprego, né? A nossa estrutura de empregos não é de uma nação rica, é uma estrutura de empregos de país de renda média, e olhe lá, né? Com empregos de baixa qualidade, de baixa sofisticação, de baixa qualificação, atrelado a serviços não sofisticados, principalmente, e manufaturas low-tech, e com um contingente grande ainda de agropecuária, né? Apesar da gente ter saído de 22% da população para 15%, quando a gente olha a estrutura de empregos de países ricos, a gente vê que a agricultura, a agropecuária tem no máximo 3, 4% do total de empregos, né? Então no Brasil há ainda um contingente muito grande no setor agropecuário que deveria ser realocado em atividades manufatureiras de ponta, high-tech e serviços empresariais, né? Claro que isso é, como se diz em inglês, é easier said than done, né? Muito mais fácil dizer do que implementar, né? A gente não tem as estruturas empresariais e as empresas que seriam capazes de contratar essas pessoas, absorver essas pessoas nesses serviços high-tech que eu estou chamando, né? Que seriam serviços empresariais de ponta e serviços manufatureiros de high-tech, né? Que, de novo, é o caso de Japão, de Coreia, de Áustria, de Alemanha, e até mesmo daquele cluster ali do leste europeu, né? De República Tcheca,
Até a própria Polônia e Hungria têm caminhado nessa direção, né? Então a estrutura de empregos no Brasil também é uma estrutura de empregos de país de armadilha de renda média, de uma situação de renda per capita que avançou, mas que está bem longe, ainda bem aquém de ser um país rico ou de nação rica, né? Por isso também o Brasil não é uma nação rica. Isso é uma outra maneira de entender por que o Brasil não é uma nação rica, tá bom? Fico por aqui, na próxima aula tem mais. Obrigado.